Boa noite, pessoal do programa Tocando Oculto, hoje para uma live show de bola com um queridaço que eu sou super fã, é o Breno Moroni, que daqui a pouco vai falar aqui com a gente bastante sobre a experiência dele, mas está faltando alguém, minha gente, o dono deste canal. Cadê você, Fred John? Nós viemos aqui só para te ver. Olha lá! Boa noite, Aê, Fred! Breno! Valeu, gente! Muito bom! A vida sem máscaras e arte também. Muito bem-vindo, então, Breno Moroni, para a nossa... Hoje, uma grande aula de arte que nós vamos ter aqui, hein, Raquel? Nossa, hoje promete um grande encontro. Imagina, eu garotinha assistindo a viagem, aliás, eu assisti de novo, né? Todas as reprises, eu não perco uma, e quando o mascarado aparece, eu fico assim, realmente encantada. Então, eu disse para o Fred que eu estou hoje cumprindo com uma missão que é de alma, né? De conhecer um talento enorme que não tem fim, que é o Breno Moroni, e estou aqui, né, passando frio, né? Doida para saber mais e mais e mais desse querido que encantou com a sua arte, né? Não só na novela Viagem, mas fez tanta coisa boa aí, né, Fred? Muita coisa boa. Na verdade, ele tem muita história de vida, de conteúdo artístico, produção mesmo, né? Ele pôs a mão na arte, falou, vou transformar, e ele realmente é o cara que mexeu na arte, transformou e fez do jeito dele. Porque a arte, a gente hoje em dia tem esse conceito muito desfocado, muito distorcido, né? A gente vê, muita gente fala sobre arte, mas nem todo mundo dá um conceito verdadeiro do que pode ser uma arte, do que pode ser essa antena com o divino, que a gente sempre chama através dos programas que nós fazemos aqui. A gente sempre fala que a antena é com o divino. Bom, vamos parar de conversa, né, Raquel? Vamos começar logo a entrevistar nosso querido aí? Opa, tô aqui doida para saber quem começa. A gente vai ter que jogar para o ímpar aqui. Breno, se prepare, você vai ser sugado de canudinho hoje, hein? Eu sou par. Bora. Sou Você é par. par? Tá bom, né? Sobrou o ímpar. 1, 2, 3. E você começa. Ganhei. Então vai Breno, lá. olha, é um bate-papo, lógico que a gente se prepara, né, para entrevistar os convidados. O Fred sempre tem essa responsabilidade, só que realmente você produziu tanta coisa legal que fico em dúvida, né, para saber o que te perguntar primeiro. Mas eu hoje consegui pesquisar um pouco mais, né, e apareceu um vídeo seu muito interessante de uma entrevista que você deu em 2016 para um canal que se chama, eu anotei aqui para não esquecer, Bem Cultural TV. Foi um dia antes do lançamento do seu livro Entre Linhas. Pera aí um pouquinho, que tocaram a campainha aqui, eu vou só abrir a porta. Peraí. Claro. Isso, fica tranquilo. E aqui é assim, né, gente? Esse negócio é um barato de live, que é exatamente a vida como é. Sem máscaras, né, Fred? Ai, desculpa. Imagina, Breno. O seu livro, ele saiu dia 9 de setembro de 2016, segundo a entrevista que você deu. Você deu uma entrevista um dia antes. E eu fiquei encantada, querendo achar onde até comprar esse livro. Depois você fala pra gente, por favor. Porque ele envolve, pelo que você disse, política, envolve ética, envolve preconceito, envolve religião. É uma peça do xadrez que se rebela contra as regras do jogo. E eu simplesmente fiquei encantada. Eu queria até assim, ler assim, essas entrelinhas e até perguntar para você algumas coisas, mas eu primeiro gostaria de saber desse livro, para depois fazer uma pergunta de viés político, porque eu achei interessantíssimo quando você chamou uma calçada de Petrópolis de calçadão da democracia. Porque indo lá da sua entrevista, naquela época, você falou assim, olha, engraçado, eu vi um monte de gente aqui de partidos diferentes conversando numa boa. E que bom foi ver aquela conversa tão em falta hoje em dia, né? Então, eu queria primeiro começar com o seu livro e depois, se puder, falar um pouquinho sobre esse calçadão da democracia. Olha, o livro foi uma coisa que eu me obriguei a escrever. Eu escrevo teatro desde os anos 70, né? Peças de teatro e alguns roteiros de cinema também. Mas eu fui convidado para fazer parte, fundar um grupo que fundou a Academia Brasileira Ambientalista de Letras.
Me colocaram como diretor de uma academia de letras, né? E eu me senti na obrigação de escrever um livro, né, na época, porque eu só tinha peças escritas, né? E resolvi fazer esse Entre Linhas. E, na sequência, eu já escrevi outros 3 que estão naquela fase do escritor, né? Esperando a possibilidade de uma edição, né? De uma gráfica, porque é caro, né? E tem toda uma questão de distribuição, de ilustração, diagramação, correção. Não é só escrever um livro, né? Tem toda uma documentação que tem que ser feita em volta. Então, os outros livros estão esperando uma oportunidade para serem impressos, né? Eu gosto do livro impresso, né? Coisa real, com cheiro, né? Que você pode sentir. Agora, em relação ao calçadão da democracia, eu já nem lembrava. Mas Petrópolis tem isso. As pessoas não são agressivas, né, umas com as outras. Existe uma praça que tem no meio uma estátua do Dom Pedro II, né, que é o grande ídolo da cidade, o grande político, né, foi uma pessoa que todos veem como uma pessoa muito inteligente, né, um grande estadista, embora monarquia, né, mas assim, era uma pessoa, independente do sistema que ele estava, muito inteligente e com visões ecológicas, visões sociais e de construir, né, fazer crescer ali a cidade e o país na época, né? Então, eu acho que isso dá para a cidade uma paz, né? Assim, é mesmo um calçadão, uma praça da democracia, porque eu nunca vi ninguém brigando, xingando, né? E a gente vê lá as bandeiras, os partidos, o pessoal passa de carro, dá uma xingadinha, buzina, mas não passa disso. Entendi. E nessa entrevista você disse que o seu livro, você começou a escrever aos 20 anos, depois falou, não, isso aqui está tomando uma proporção muito profunda, acho que eu vou ter que viver um cadinho mais para desenvolver essa história. Foi isso mesmo que aconteceu? Você retomou, então, num outro momento de vida? Não. Como é que foi? Essa referência a um livro que eu estou escrevendo há 20 anos ou mais, é um outro livro, é um outro projeto, é um projeto muito grande que envolve, não é um livro, é um projeto de fazer uma comunidade, né? A Sociedade dos Azuis. Seria um projeto até mesmo de uma pequena cidade, uma vila, com vários segmentos, né? O teatro, a moradia das pessoas, a coisa da plantação comunitária, coletiva, do teatro em repertório, de pontos de saúde, de rever a medicina indígena. É uma utopia, né? A utopia eu continuo escrevendo. Agora, o Entre Linhas foi rápido. Eu escrevi, sentei e escrevi. Agora, eu fiquei pensando e vivenciando, talvez, muitos anos, 20 também. Eu tive a oportunidade de ir na África do Sul, na época que ainda vigorava o apartheid. O Mandela ainda estava preso. Eu fui lá, não consegui ficar, fui para fazer uma escola de trapézio de voos, trapezista, né? Que era a melhor do mundo, era lá. E me deparei com aquela situação do apartheid, né? E, fora isso, eu conheci outros países na África, né? A Nigéria, o Quênia, Sudão, Egito, Comores. E, então, eu tenho assim, uma visão do que é racismo, do que é negro, do que é afrodescendente, direta, né? Eu pisei lá, dormi lá, comi lá, e não foi um dia, 2 dias, nem fui de turista. Né? Eu fui como um andarilho, um pesquisador, Então, toda essa questão racial que está no livro, né, Entre Linhas, que é o peão preto derruba o rei branco, esse é
a linha condutora da história, né? Quebra as regras, né? Então, para mim, essa questão do racismo, ela é muito forte em mim, eu não diria só forte, profunda, né? Vivenciada. Né? Morei em Salvador também, não morei, né? Estive na Jamaica também, que é uma filial, Salvador também é uma filial da África, né? Assim, franchising. Uhum. Então, em Londres eu morava em Brixton, que era um bairro negro, né? Eu morei lá. Você morou lá, então você sabe bem o que é Brixton. Então, é assim, essa coisa Trabalhei lá. do preconceito, do racismo, né? Ela bate em mim diferentemente do que nas outras pessoas, né? Sim. E essa questão do calçadão da democracia, você acha que está faltando? Termino até aqui minha pergunta, porque o Fred tem outras tantas interessantes também para te fazer, mas você acha que essa questão de polarização e tudo mais, as pessoas elas andam falando sem esse conhecimento de causa, onde de repente todo mundo está meio que como fio desencapado? Você acha que a gente está indo para caminhos perigosos? Como que você vê isso? Será que está faltando aí para a gente mais calçadões democráticos, em que, como você bem disse na entrevista que eu amei de paixão, a ética e o respeito faz de um diálogo crescer, faz ser bonito ouvir e falar. Que elegância, né? É gostoso ter esses calçadões, mas onde eles estão, hein, Breno? Olha, os calçadões eu não sei onde eles estão, né? Há tentativas, há locais, né, onde a gente consegue, mas são pequenos grupos, eu diria, né, não é uma unânime. O que acontece com a democracia é que ela é uma utopia. Democracia é uma coisa inalcançada até hoje. Nós estamos tentando viver em sociedade com uma teoria de 2.000, 3.000 anos atrás, 2.000 e pico. E ela nunca foi alcançada. E a democracia, na sua origem, lá no Senado, ela era corrupta também, ela era interesseira, haviam assassinatos, haviam traições, haviam os lambibotas, haviam os autoritários, haviam os negacionistas. Isso num estudo raso do que foi lá os primórdios da democracia, né? Então, o privilégio dos senadores, né? As orgias no Senado, né? Tudo isso sempre existiu. E a gente está tentando, ainda hoje, 2021, alcançar essa democracia, que é utópica, que é uma teoria, assim como o comunismo, né? O comunismo é uma teoria maravilhosa, irmã, igual, gêmea do cristianismo. Agora, tanto o cristianismo como o comunismo não foram alcançadas, são teorias ainda. A gente ainda não viveu um socialismo pleno, um socialismo moreno, né, como deveria ser no Brasil, né? A gente tem aqui um estilo político, né, eu digo aí política, não é a política partidária, é mesmo a organização em sociedade, como os seres humanos se organizam, né, política. E a gente tem aqui no Brasil a possibilidade de ter uma coisa bem característica da nossa nação, né, aqui da nossa terra, que é uma amizade. As pessoas aqui eram, né, pelo menos antes, alegres, sociais, bem-humoradas, festivas, né, e tudo isso a gente está perdendo, né? Está se tornando um povo... Eu acho que a humanidade errou no caminho da política. Lá, milhares de anos atrás, a gente ainda continua tribal, lutando uma tribo contra a outra, e não compreendeu a dimensão da vida do planeta, que é redondo, que esse negócio de fronteiras é um tratado de Tordesilhas refeito continuamente, né? Ficam dividindo os países, essa terra aqui é aquela terra ali, é minha. E o planeta não funciona assim.
Aqui onde eu estou, no Mato Grosso do Sul, tem a Bolívia e tem o Paraguai. São fronteiras feitas pelas guerras, né? Mas se você perceber, eu já andei para lá e para cá, a nação Guarani, que é uma cultura do indígena Guarani, ela está tanto no Paraguai, como na Bolívia, como no Brasil. Eles comem a mesma coisa, falam a mesma língua, se vestem iguais, têm os rituais iguais. Então, essas fronteiras, Brasil, Paraguai, Brasil, Bolívia, elas inexistem. Na verdade, é um protocolo, uma regra, botaram uma linha assim no chão e dividiram o mundo, né? E o mundo não é dividido por fronteiras político-geográficas, né? Ela é dividida por culturas. O que nos separa dos andinos são os Andes, né? Não é... Caiu aqui, quebrou meu tripé. Mas, enfim. Obrigada, Breno. Ficou bem legal. Fred? É isso mesmo. Bom, Breno, você que tem uma história muito longa aí, você já fez 82 filmes, segundo você mesmo, em um dos vídeos que você fez, né? Que você produziu recentemente. Você fala disso, que você fez 82 filmes, 100 peças de teatro e também outras 100 participações em televisões, né? Você falou sobre a Rede Globo, você fez uma viagem aí para as emissoras conhecidas, tanto no Brasil como fora do Brasil também. E você conhece a arte comunicação, então você tanto faz a arte do teatro, que é aquela mais calorosa, troca de olhar, a troca de calor, você tem um aplauso te dando apoio, como você faz a troca por vídeo, que ela é sempre atemporal, porque hoje você vê que a viagem dá um recado que ainda pode ser válido, ela ainda tem peso, né? Tem conteúdo, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: qual que é o seu verdadeiro conceito de arte, de tanto que você trabalhou no tema durante tantos anos, e para onde a gente está caminhando com ela? Porque a gente vê muito sobre arte, a gente vê coisas que, no meu linguajar, na minha simples compreensão aqui, não consigo entender a definição que se dá. Eu acho que você aí não estou nem colocando barreiras nessa história da questão, porque a gente tem visto ano passado, outros anos, pessoas circulando, enfiando o dedo um no rabo do outro, dizendo que aquilo era arte. Outras pessoas mijando em cima de outras pessoas, pintadas de preto. A gente não está aqui definindo, nem conceituando padrões de cores, mas eu estou colocando para você porque as pessoas, elas esculacharam o conceito de arte, que é para realmente não sobrar mais nada para aquele que é realmente verdadeiro artista. Porque como é que você pode chegar num ponto tão absurdo desse e as pessoas acharem que isso ainda é arte e patrocinarem eventos assim, né? Então, a gente que defende ideias conceituais, filosóficas, com conteúdo evolutivo, a gente fica um pouco transtornado em ver situações tão depreciativas e achando que tem arte. Eu queria saber de você, o teu conceito de arte e para onde a gente está caminhando com ela. Bom, a arte serve para transformar a sociedade humana, o ser humano, no sentido de evolução, né? Evoluir. Criticar, observar, opinar, né? Toda a obra de arte tem essa obrigação. Se não tiver essa obrigação, é entretenimento. O conceito de dizer o que é arte, né? Dizer assim, a sua peça de teatro não é arte. Eu consigo dividir assim. Quando a pessoa vai lá só para fazer rir, para contar umas piadas meio homofóbicas, meio pornográficas, imitar a bicha, assim, eu falo, isso é entretenimento. Isso não é arte, né? A arte ela tem que ter um conceito dentro da coisa. Há uns anos atrás, um aluno meu, né, fez umas oficinas comigo, me falou o seguinte, que ele tinha entrado no palco e feito cocô no meio do palco. E todo mundo aplaudiu. Aí perguntou o que eu achava. Eu falei, acho uma merda. Literalmente. Eu falei, se você botou uma foto do Bush no chão, para cagar em cima, você botou uma foto do Temer, você pegou
um rolo de papel higiênico e passou entre a plateia para criar um estado cenográfico, uma coisa assim. Você disse algum texto de protesto, né, antes. Eu falei, olha, a única coisa boa aí é o seu domínio físico. Eu sou acróbata, dou salto mortal, mas é negócio de fazer cocô com hora marcada é a única coisa que sobrou. É verdade. Grande atleta. Boa, não. Mas para onde a gente está caminhando com tudo isso, do teu ponto de vista? Você acha que a humanidade tem uma tendência a chegar aonde com a arte? A gente vai melhorar como espécie através da arte? Vai. Bom, a gente tem duas coisas aí, né? Tem a arte em si, que vai continuar até que exista o último ser no planeta, né? Uhum. O último ser sozinho vai fazer desenhos na areia, na beira da praia, né? Vai juntar pedrinhas, a gente caminha para isso. A arte é eterna, né? E ela é imortal também. Depois que o último homem for embora, aquelas esculturas de pedrinhas que ele fez antes de morrer vai continuar ali, né? Uhum. Legal. Agora, a gente tem um momento atual, né? Que a gente está caminhando para o abismo, né? Agora, isso vai nos provocar a resiliência, né? A gente trocar de atitudes, né? De meios, né? A arte agora vai ficar muito mais online, por exemplo, né? Mas diga lá, a Raquel vai perguntar uma coisa. Nossa, me divertindo e aprendendo muito aqui, viu? Olha, de fato, até nessa entrevista que você deu lá em 2016 para esse canal que eu mencionei, Breno, você falou exatamente isso, que a arte ela é responsável pela transformação da sociedade. E o mais interessante que eu achei bem agora, se ela não for capaz de transformar pelo pensamento, ela pode ser qualquer coisa, menos arte. Então, a arte, você disse assim com uma propriedade incrível, né? Que eu também acredito nisso. A arte que sublima, a arte que faz eu voltar a minha face para o que é superior, para me tornar uma pessoa melhor. A capacidade de produzir o belo, o útil, principalmente o útil para alguém, né? É a capacidade de dar o meu melhor e não ir lá e fazer cocô no meio do palco. Desculpa, né? Cada um tem opinião, mas eu não sou obrigada a concordar com tudo, todo lixo que chega para a gente. A gente precisa de um filtro, né? Então, a arte, enquanto sublimar o espírito, fazer a gente entrar em contato com o nosso melhor, ela é tão linda que é a capacidade de agir pelo pensamento, né? Essa máquina que é criativa, que é produtiva. Olha o seu currículo, por exemplo, assim como dos grandes artistas, e ver quanta coisa útil você produziu. É difícil até eu falar o que você já fez aqui. Eu precisava de uma noite inteira para ler teu currículo, né? Mas assim, para dizer que a mesma capacidade de ir no meio de um palco e fazer cocô é a mesma capacidade de produzir o mais belo do que há no nosso coração. Será que não está faltando esse... Você disse que a gente está à beira do abismo. A arte, nesse momento, assim como nos períodos de guerra e tudo mais, todo mundo fala que nos momentos de crise o ser humano é capaz de produzir coisas incríveis. Você acha que, ainda que através dessa transformação online, a gente é capaz de... Como é que tem sido para você passar essa mesma emoção da arte? Você está produzindo alguma coisa nesse sentido? Como é que está sendo essa adaptação do online? Eu vejo artistas que conseguem fazer isso e outros que não estão conseguindo. Você acha que a gente consegue passar a mesma emoção, interagir? Como é que está sendo isso para você? Olha, eu ganhei um edital no início do ano passado para montar uma peça de teatro, Circa, que fala sobre a condição da mulher artista, né? A coisa da amamentação, ser artista e amamentar, ser artista e ter cólicas menstruais, ser artista ter que abandonar o filho ali atrás da cortina para entrar no picadeiro. Chegou um momento que a gente teve que pedir para transformar em filme. E é isso que a gente está fazendo agora, transformando em um vídeo, né? Também fiz outro já direto em vídeo, também está montado, filmado, chama-se A Quarentona, que é a história de uma mulher que está numa
numa quarentena, num apartamento, durante uma invasão alienígena. Aí é uma paródia da nossa situação agora, né? Ela tem toda uma questão de... Enfim, é um vídeo de meia hora que conta a história desse personagem que está em quarentena. E a mesma atriz faz 10 personagens. Faz a avó, a empregada, a madame, o filho, o rebelde, enfim. Estou montando uma peça... Quer dizer, tem uma coisa boa nessa questão dessa troca online, né? Eu estou dirigindo uma peça lá na Argentina. Então, de manhã eu me conecto aqui e fico dirigindo pela internet. Né? Se fosse outros tempos, eu nem pensaria nessa possibilidade. Eu dizia, não, eu tenho que ir para aí para poder dirigir a peça, né? Então, tem vantagens nessa situação caótica que, na verdade, está puxando transformações, né? Eu tenho dedicado meu tempo para escrever também, né, com a calma da pandemia, do isolamento, né, do lockdown aqui. A gente aproveita esse tempo de madrugada, escrever, né? É uma delícia a madrugada, né? Você prefere escrever, não? Eu gosto da madrugada para escrever. Eu também. Às vezes eu acordo de madrugada para escrever, tipo, acordo às 3 da manhã, aí tomo um café, já tomo banho, já parece que é meio-dia, né? Depois você volta e dorme mais um pouco, né? Não, aí lá depois eu faço a siesta. Eu sou latino, legítimo, né? Eu desde sempre, depois do almoço, eu dou uma dormidinha. Faz um bem para a saúde, tá certíssimo. Ô, Fred, tem gente participando aí? Acho que, é isso que eu ia falar agora. Eu quero agradecer o pessoal que está participando conosco aqui. Tem um pessoal, daqui a pouco o pessoal pode perguntar. Obrigado, Márcio, pelas suas participações aqui. A Fernandinha também, a Mary, Mariana, o Riley, enfim, o pessoal que está chegando aqui, Manuel Neto, Jaqueline, Roberto. Pessoal, Cristiana... Roberto Bachiega está aí, ó. Roberto Bachiega. Papito tá online. Ninguém segura o Papito na quarentena. Tá assistindo tudo que é live. Que legal. Um abraço para ele, então, aí. Um grande abraço nosso para ele. Bom, legal. E o pessoal depois já pode fazer algumas perguntas para o Breno. Eu vou aproveitar agora também fazer um pouco aquela linha de frente contigo com relação ao que você já produziu, porque você produziu muita coisa, né, que é interessante, e que, se você for colocar nos dias de hoje, continuam sendo atemporais. Você falou sobre o burocracia, fazer aquela fila para as pessoas deixarem sua bronca, né? Você produziu isso. E hoje teria... Se fosse o burocracia nos dias de hoje, você acha que a gente teria muito mais broncas? Ou como é que você acha que as pessoas iam se referir às questões atuais? E outra pergunta é também sobre a greve dos palhaços. Hoje, a gente está vivendo uma greve dos palhaços meio que forçada, né? Porque está todo mundo enclausurado, não se tem nada trabalhando, nada funcionando, né, por causa da pandemia, e as pessoas, inclusive, estão em greve emocional, porque também tudo é dor, né, tudo é incerteza, é dor, é uma condição que deixa a pessoa realmente não exercitar o melhor que ela pode, no sentido do que vamos produzir de bom amanhã. A incerteza traz isso mesmo. Como é que seria a greve dos palhaços hoje e a burocracia também hoje aqui, na tua visão? Olha, todos dois e muitos outros que eu participei, é teatro de rua, que eu chamo, né? Evento, outdoor evento, que é uma coisa que eu aprendi lá na Inglaterra, que o teatro de rua não é exatamente uma peça de teatro na rua, com começo, meio e fim, porque o espectador de rua, ele está vindo do almoço, está indo na papelaria, ele foi ao banco, então ele para e ele tem que ver um teatro, uma cena, uma mensagem, numa imagem, né? Uhum. Então você, por exemplo, lá o burocracia, era uma fila de pessoas em frente a uma câmera, reclamando de burocracias, todos vestidos de terno, inclusive as mulheres,
e a pessoa parava em frente à câmera e fazia uma reclamação de 1 minuto sobre a burocracia, que na época era uma coisa muito forte, né? Uhum. E outros protestos, né? Assim, por exemplo, eu fiquei uma vez num poste, subi num poste, fiquei 3 dias e 3 noites em cima de um poste. Isso é Caramba! uma coisa bem pensada, produzida. A gente ficou 2 anos preparando, né? Toda uma estratégia, uma logística. E é um tipo de teatro de rua, é um evento, né? A pessoa passava de manhã e falava, o maluco tá lá em cima do poste. Aí voltava de tarde, ele ainda tá aí, ó. Na hora do almoço, falava, vamos lá ver se o cara tá lá ainda. Duvido que ele esteja. E tava lá o cara, né? E isso mexeu muito, que era chamado-se exílio do mundo. Então Exílio? era uma pessoa, exílio. Era um ser humano que resolveu sair do planeta, então subiu em cima de um poste, era essa simbologia. E tinha shows no pé do poste, tinha uma equipe de produção. Breno, não dá muita ideia, viu? Que dá vontade de subir no poste, né? Aconteceu tanta coisa que dá vontade de ir para outro planeta mesmo. Vai faltar poste. Vai faltar muito poste. Então, é isso. Eu estava falando de uma coisa, acabei falando da outra, do teatro de rua, né? Do evento. O dos palhaços eu achei muito legal, porque realmente o palhaço tem uma característica muito marcante, né? Se bem que fizeram do palhaço hoje muitas outras facetas, né? O Coringa está aí para mostrar isso. Mas o que o palhaço fez de greve, né? Foi interessante, porque o palhaço não quer saber trabalhar, né? Conta essa história para o pessoal que não conhece, que é interessante. Olha, é assim, as pessoas imaginam que o palhaço é aquele alegrinho, divertido, que conta piada, que dá cambalhota, né? Quando você vê uma turma, era sempre um grupo grande de palhaços, vestidos caracterizados, com seus objetos na mão, monociclos, claves, objetos circenses, sentados, sem fazer nada, com a placa "Estamos em greve", e tantas outras placas que a gente fez lá, "Respeite o meu nariz", eu vou me lembrando na sequência. Isso causou uma estranheza muito grande, porque passavam as criancinhas e diziam, mamãe, por que o palhaço está zangado? Né? E a gente fazia discursos, né? Subia, né? Tem vídeos no YouTube, se alguém quiser ver, Greve dos Palhaços. Ela foi feita várias vezes, não foi uma greve, aconteceu em várias cidades, né? Em tempos diferentes, em anos diferentes. Mas é um evento que a gente pode fazer a qualquer momento, e quem quiser pegar a ideia e realizar, é uma greve de artistas, uma bailarina vestida de tchutchu, de sapato de ponta, sapatilha de ponta, e ela não está dançando, ela está lá protestando, né? Um músico com seu violão mudo, né? Porque as pessoas têm a ideia de que artista não trabalha, né? Então, essa coisa é muito difícil, porque eu me sinto trabalhando mais do que um trabalhador formal, que trabalha 8 horas por dia. Como artista, mesmo que eu não queira, nós trabalhamos 24 horas por dia, né? É no meio da noite, no meio de um sonho, que você levanta da cama e tem aquela ideia daquele personagem, que você consegue finalmente fazer o refrão, a rima, né? Que você tem uma visão. Você está andando na rua e pesquisa, né? Está sempre pesquisando. Está sempre antenado, né, Bruno? O olhar artista é contínuo, né? Isso. Bom, Raquel, tem alguma pergunta para ele? Pode fazer. Nossa, tenho. Como tenho, né, Breno? Adorei a ideia do poste. Quem está aqui também, provavelmente, assistindo a gente, é o Clerson, do grupo Sou Alegria. Queria mandar um beijo do Dr. Miojo e a doutora Bisnaguinha. Eles são eles trabalham alegrando as pessoas nos hospitais, né? Eles fazem esse trabalho. E eles falaram que ia estar aqui com a gente, né? Assistindo. Um beijo para vocês, viu? E o trabalho do palhaço é fazer rir, às vezes com o coração chorando, né? E como você falou, Breno, como que é isso para você? Assim,
a mente do artista, ela é muito louca. A minha mente, por exemplo, ela é muito criativa. Não posso dizer que eu trabalho como vocês, criando, o Fred também ele produz, mas a minha também é muito criativa. Eu sempre fui a ovelha estranha, não a ovelha negra da família, né? Mas a ovelhinha estranha, né? Que tá ali 24 horas, às vezes acorda, lá, ele aí, ó, sua alegria. Um beijo, viu, querido? Olha lá, doutor Miojo acompanhando vocês e amando. Que maravilha. É isso aí, Gestão. Como que é para você, Breno, essa parte... Puxa, porque você se diz, como eu também acompanhei outras entrevistas suas, dizendo que você é o artista nômade. Você se autodenomina como artista nômade. E eu vou ser bem sincera e bem aberta agora, tá? Porque eu acho que as coisas merecem serem ditas. Tem tanta gente, assim, no anonimato, né? Podendo produzir mais... E a fama, né? A fama que foi instituída no nosso país e no mundo deixa tanta gente boa de fora. Como você venceu tudo isso? Porque eu vi você falando que quem quer fama precisa se preparar para a fome, né? Você foi artista de rua, você subiu no poste, você fez greve, você já trabalhou ali, como você já falou na outra live com o Fred, pedindo, de repente, né, alguma coisa, alguém vinha oferecer um prato de comida. Como que é essa sensação do artista? Sim, cheio de talento e pouco reconhecido. Como sobreviver a isso? Porque, às vezes, eu vou fazer alguma coisinha, o povo fala, isso aqui vai dar dinheiro? Dá vontade de dar uns petelecos na orelha da pessoa de quem fala isso. Porque a mente criativa, ela não pensa em dinheiro em primeiro lugar. Pensa também, ninguém é santinho aqui não, mas pensa também. Mas é outro movimento que acontece, não é não? Como que é isso para você? Olha, você falou vários aspectos aí, várias perguntas numa só. Desculpa. Eu vou falar da primeira coisa que você falou, que me interessa muito, que é a saúde. Na relação de arte e saúde. A arte ela tem que ser útil. Lá nos anos 70, eu morava em Londres, aí a gente tinha uma companhia, Caboodle, e a gente fazia hospitais. Mas era diferente do que essa linha dos doutores da alegria que tem no Brasil, que vai nos hospitais, dá carinho, amor, entretenimento, sorriso, né, para as pessoas. Lá era um trabalho diferente, era um trabalho relacionado diretamente com o paciente, com os médicos, com os técnicos do hospital. E nós ficávamos morando no hospital. Então, a gente realizava experiências artísticas com o objetivo da cura ou da terapia, apoio à terapia, né? Que é diferente de você entreter. Isso aí foi evoluindo até o meu pensamento contemporâneo. O que eu tento implementar dentro da saúde, a proposta aí para o Dr. Miojo, é o seguinte: ao invés de ter um palhaço só, em vez de ter vários palhaços, você teria um palhaço só que desenvolveria a função que vocês desenvolvem. Paralelamente, você teria um músico. Esse músico não só tocaria, mas como ele ensinaria música. O paciente tem muito tempo, está ali acamado, de repente ele está ruim das pernas, mas está bom dos dedos. Ele pode tocar um instrumento. Depois se levar um artesão também. Um artesão ele vai ensinar a fazer pulseiras, brincos, etc. E o paciente, quando sair dali da cama, voltar para sua casa, ele vai ter uma outra profissão, que é artesão também. E a mesma coisa, um fotógrafo, ensinar as técnicas de fotografia através de celular, é claro, para um paciente, que ele vai ali reportar, né, levantar o histórico da vida dele. Ó, minha vida no hospital é essa aqui é a enfermeira, é aqui que a gente caminha, né, fazer um filme, um documentário da sua vida. Você pode levar um escritor também nesse grupo, nessa trupe, para que ele escreva cartas para aquela pessoa que ficou lá atrás, cartas de amor, né? Cartas, porque alguns não conseguem escrever devido à doença, e outros mesmo não sabem escrever, ou não têm habilidade de escrever uma carta. Então o escritor senta ali no pé da cama
dito aí, seu paciente, ele vai escrever uma carta, ou até mesmo desenvolver um livro, né? Minha Vida no Hospital. Né? Então você pode agregar essa trupe de clowns, de palhaços, outros segmentos artísticos. Isso vai ser muito valioso. Né? Você vai ampliar, né, toda essa questão da saúde e arte. Depois, a segunda parte da sua colocação, Raquel, eu não lembro. Tô aqui, não, tranquilo, é muita coisa, artista, na verdade. O artista nômade, né? Porque, Breno, você é múltiplo. Não dá pra falar Breno, tem que falar Brenos. Quantos Brenos tem em você? Porque, cara, você conheceu muito do mundo inteiro, né? Você se abriu, você é uma pessoa que, para sobreviver a essas culturas, você sabe disso, né? Morando em outros lugares, conhecer, você precisa estar livre de certos preconceitos, tem que ter a mente muito aberta para se permitir se tornar inteiro em algum ponto como ser humano. Porque a gente acha muito, a gente acha que sabe, a gente acha que tem, a gente acha que é, mas achar e nada muitas vezes é a mesma coisa. Eu tenho certeza que nessas suas andanças foi se descobrindo, né? Então eu quero dizer o seguinte, você como artista completo que se tornou, né? O que te sustenta de pé nas maiores dificuldades na profissão? Quando tudo falta, quando vem apontar de dedos, mas Breno, isso não dá dinheiro, como a gente ouve num projeto artístico, né? Mas você tá doido, você tem que fazer isso. As pessoas vêm com tanto tem o quê para cima da gente, que a gente esquece do essencial. Como que você lida com isso? Como você ultrapassa isso e mostra com a sua arte que não, é por aqui que eu quero ir? Como é que você faz isso? Olha, primeiro assim, eu não deixei de acreditar no certo e errado. Passei a acreditar no falso e verdadeiro. E tudo para mim é pesquisa. Se alguém para na minha frente e começa a falar asneiras, eu faço perguntas e provoco que ela fale mais asneiras ainda, porque um dia desses eu vou colocar um personagem asno na minha peça e eu preciso de repertório. Né? Então, qualquer coisa para mim, eu já não concordo nem discordo. Eu procuro entender. Né? Quando alguém diz alguma coisa, eu falo, eu não concordo nem. Eu falo assim, qual é a lógica que levou essa pessoa a dizer isso, a ser assim, né? E é assim que eu vou vivendo. Depois é assim, em relação à grana, isso não vai dar dinheiro, não sei se já me falaram isso. Já devem ter falado e isso eu sei, né? Então eu crio formas de ganhar dinheiro dentro da arte, né? Sim. Assim, por exemplo, eu tenho agora um espetáculo que eu estou montando novo, que os atores saem no meio eu faço primeiro ato e segundo ato. Então, entre um ato e outro, os atores entram em cena na plateia, como no circo, e vendem pipoca, água mineral, botam, né, isso está previsto, né? Maçã do Amor. Então, assim, é um espetáculo que vai ser de rua, então ele vai ter uma dificuldade de comercialização, né? E a gente botou essa história, como no circo, né? O circo abre, você entra e tem lá o balcão, a pipoca, o algodão doce, tudo, né? Você vai, enquanto está esperando começar, você vai comprando e comendo aquilo, né? Depois a gente faz um intervalo entre o primeiro e o segundo ato. E no final deixa a barraquinha do algodão doce lá aberta também. Então isso é uma alternativa que a gente inventou. Né? Que na verdade a gente não inventou. O teatro antigamente era assim, né? Era assim. Tinha primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E os cafés nos teatros grandes, né? E a coisa da comercialização você inventa. Teve outro espetáculo já há muitos anos atrás, que tinha um ingresso bem barato, era um cabaré italiano, cabaré 5.555. Nossa Senhora! E a gente fazia uma macarronada,
com 2 molhos, um ao sugo e outra bolonhesa, queijo parmesão, pão e vinho. A gente ganhava 5 vezes, 10 vezes mais no vinho e no macarrão do que no ingresso. Então você tem que inventar. Agora, hoje em dia, as pessoas estão dependentes de editais, né? Se não tem edital, não faz. Isso é muito ruim, né? Isso aí as pessoas têm que lutar contra isso. Eu vejo aqui espetáculos que ganham 40 mil reais, aí faz 4 apresentações e para. Aí, ou seja, cada apresentação dessa para 20, 30 pessoas custa aos cofres públicos 10 mil reais. Né? Então fica parecendo um ingresso do Roberto Carlos. Né? Absurdo. O subsídio governamental ele tem que ter em contrapartida preços populares, senão não se justifica. Né? Sim, sim. Até como incentivo, né, Fred? Exatamente. Até como incentivo. Depois a gente vai falar com o Breno em off aqui sobre nossas ideias. Depois que a gente tiver com elas mais. Vai poder e vai gostar dessas ideias, mas depois a gente vai falar sobre isso e vai abrir isso para o pessoal ver. Enquanto esse momento não chega, só para fazer um parênteses do que você falou, eu, por uns 4 ou 5 anos consecutivos, 5 anos ou 6 consecutivos, eu fiz parte também de um projeto muito legal no final do ano, que era tocar vestido de seresteiro nos hospitais de São Paulo. Então, todos os hospitais, né, maternidades, hospitais, a gente entrava de manhã e saía de noite. E eu fazia questão de não só dar um recado para os funcionários, mas para todo mundo. Então, a gente entrava em várias alas, muito delicadas, inclusive. E para a gente não ficar no mesmo clima, a gente procurava colocar músicas mais alegres, interativas, então a gente dançava com o pessoal da ala X, cantava da ala Y, e a gente chegou a fazer várias intervenções na UTI. Eu lembro que de cada cena, assim, que as pessoas quase que tiravam o respirador para falar sobre aquela música que era importante para ele de algum jeito. E eu lembro dos gritos que as pessoas davam nas salas, né? Eu falei, nossa, olha só como a música ela tem poder de reverberação, né? Como aquilo deve ter tocado as pessoas para elas terem vontade de falar, de dizer, de estar com a gente e falar alguma coisa sobre aquilo, né? Só que, lógico, não podiam, né? Estavam muito mal ali no respirador, né? Isso foi entre 2005 a 2010, né? Então, foi uma experiência muito forte, assim, mas foi muito gostosa de fazer também, né? E interessante é o que você falou, né? Como é que a arte pode inovar? O que tem a ver um grupo de seresteiros no hospital? Né? Até sobre isso tem a pergunta do Obi Portos, lembra? Da aproveitar a oportunidade que eu queria falar, acho que dá até para fazer para ele, né, Fred? Pois é. Sobre a novela Viagem, porque tem muita gente aqui que veio até do perfil, a gente queria agradecer até o pessoal do perfil do Instagram, Novela Viagem no Viva, porque a gente colocou no post, né? Queríamos ter esse encontro com o Breno e eles colocaram na timeline. Muito obrigada até pela divulgação. E aos seguidores desse canal, desse perfil, que vieram te prestigiar, viu, Breno? Porque é só falar novela Viagem, mascarada, opa, quero ver gente. Aí começaram um marcar o outro e vieram aqui, com certeza, estão esperando esse momento de falar um pouquinho da novela Viagem, né? Então, Fred, se você me permite, eu só queria fazer aquela pergunta de como, na construção do Mascarado, o personagem Adonai, né? Acho que você falou da outra vez, Breno, que assim, ninguém queria esse papel, porque era um papel pequeno e tal, aí você foi lá e daqui que eu faço, e não fez só isso, você começou a dar ideias e os caras toparam, e aí você construiu um personagem que era criado para ser, aspas, pequeno, e virou um boom, né? Na época da novela. Então, isso me fez lembrar, eu falei para o Fred, que como é importante a gente aproveitar as nossas oportunidades, né? É assim, eu acho que você vê isso na vida, como o Breno, sem ser o ator, na arte e na vida, sem máscaras, é importante aproveitar esses ventos oportunos, que os romanos falavam, né, dos obiportos, o vento que leva a gente para o porto, né, para conseguir aquilo que a gente quer. Como é que foi isso?
Olha, sem dúvida, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas acontece que a gente não consegue reconhecer as oportunidades no momento que elas aparecem. A gente quase sempre fala, oh, perdi aquela oportunidade. Ah, se eu soubesse, eu não teria agido assim. E assim, eu acho que é uma coisa humana, né? Normal você não valorizar, né? Como os outros atores não valorizaram aquele personagem. Agora, tem dois caminhos. Um é que eu aprendi com meus mestres, né? As pessoas que eu estudei, que me ensinaram, que o ator tem que buscar mais e mais e mais sempre. Né? De repente você pega um texto, o ator te oferece o feijão com arroz. Né? Você entra e fala papapá, 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 depois sai, vira para a direita, papapá, papapá, e não traz nenhum molho. Né? O ator tem que trazer para a cena sugestões para o diretor. Né? Então, o que eu fiz na viagem, eu faço sempre. Já aconteceu em outros trabalhos do meu personagem crescer, 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 e é um método meu, né? De trazer sugestões e fazer propostas. Outra coisa é a magia que aconteceu na novela Viagem. Né? Ela foi envolta em boas energias, né? Energias criativas, energias... Eu acho que existia dentro do grupo o inferno e o céu, de algumas pessoas que eram muito negativas, né? E outras pessoas que eram muito positivas, mas essa era a grande maioria, os positivos, né? Então, tudo foi envolto num mundo de magia. Eu vou contar uma coisa aqui que eu ainda não contei, eu acho. Anos depois, eu fui ser diretor de cultura na Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis. É um cargo público, que eu nunca tinha tido um cargo público, é como secretário de cultura, né? E acabou esse trabalho lá, e eu fiquei em Petrópolis. E um certo dia eu tive um problema de moradia. E o irmão do Guilherme Fontes, que se chama Alexandre Fontes, falou, olha, vai lá para a mansão da minha família, que está desabitada há 10 anos. E eu fui lá ver essa mansão, que estava realmente desabitada. E ela era exatamente assim, como uma mansão do Mascarado. Você contou isso, né? Contei isso. Tinha quadros na parede, livros, esculturas, né, assim, mal iluminado. Isso eu considerei como não é só uma coincidência, como talvez algo mais, né, de energia que tenha. E o que o Adonai te ensinou nesse processo todo aí, Breno? Um cara que não pode falar, né? Você tinha que criar através da mímica a sua expressão. E vou contar um negócio para você, viu, amiguinho? Ainda que eu treine 3 vidas seguidas, porque eu acredito nessa roda aí da viagem, acredito. Mas ainda que eu treine 3 vidas seguintes, articular, gesticular, como você faz a cada, sabe? Parece que você fala. É como se a voz fosse expressada. É impressionante a tua articulação em cena ali. Deixa o teu recado sempre ali. Conversando com a Andréa Beltrão, né, que faz a Lisa. E quem me conhece sabe que eu não sou de falar para agradar, tá, Breno? Se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Você vai ver que eu sou bem sincera. Mas o que é bom precisa ser dito, né? E a arte bem feita precisa ser elogiada. Então, parabéns. E olha, aqui fica o meu agradecimento de fã, porque quando eu assisti a novela pela primeira vez, eu era uma garotinha bem gordinha, pequenininha, e eu ficava babando na novela, eu parava tudo, né, para assistir vocês. Então, imagina, quando eu ia imaginar que depois de tantos anos, você aqui, ó, na minha frente, e eu poder ver essa belezura e fazer essas perguntas. Então, ó, parabéns, sou tua fã e de todo o elenco que arrasou, né? Mas como você... Menino, que mágica é essa? Como é que você consegue fazer essa articulação toda? A comunicação gestual corporal é o seguinte, eu quando me formei no ginásio,
não tinha 18 anos ainda, eu resolvi fazer teatro. E fui parar num curso chamado A Importância do Gesto na Comunicação. Então, esse título já abriu minha cabeça. E esse curso, ele era um curso pré-vestibular para a Escola de Teatro do Rio de Janeiro. Então, eu entrei na escola de teatro, a gente tinha aula de expressão corporal, dança, etc., né, as coisas básicas da formação de um ator. Depois eu fui estudar mímica e pantomima. Depois entrei na acrobacia, entrei no contorcionismo e mais dança, e criou-se, né? Eu criei em mim uma especialização em corpo. Antes da viagem, eu tinha trabalhado com o Hans Donner, né, que faz as aberturas, é o departamento do Hans Donner que faz as aberturas. E ali era mais difícil ainda do que o Adonai. Vocês lembrarem uma novela, a abertura da novela De Quina para a Lua, que era um vulto que andava assim por cenários, por uma obra, de repente entrar num banheiro, era um vulto. Aquilo ali foi feito num estúdio enorme, eu com todo de branco, inclusive os óculos, eu não via a cena, né? E tinha que fazer todo um gestual preciso, de puxar a toalha de uma mulher, né, por exemplo, de pular em buracos. Então eu fui me especializando, né, junto com Hans Donner também, novela Champagne, que tinham voos e pegar objetos. Que Rei Sou Eu também, né, Breno? Que Rei Sou Eu e Salvador da Pátria você fez também, não fez a abertura? Também. Mas essa não tinha... Quer dizer, o Salvador da Pátria tinha uma coisa corporal, né, que tinha que começar muito, assim, o Jeca Tatu, né, e ele se tornando presidente, né? Tinha uma coisa corporal. O Que Rei Sou Eu também tinha umas acrobacias, umas explosões de bombas, coisas acrobáticas. Agora, por incrível que pareça, anos depois que eu fiz a viagem, eu fui convidado para dirigir um grupo de atores surdos. E aí eu aprimorei muito. Fiquei 3 anos, éramos amigos, era uma coisa diária, de ir um na casa do outro, se encontrar no bar. Né? Então eu aprendi em Libras. Né? Isso também, se eu soubesse Libras na época da viagem, ainda teria conseguido comunicar melhor ainda, né? Ô Breno, mas você lembra dos anos 70, a gente também tinha, acho que o Juarez Machado, ele virava e mexia, e entrava em cena, fazendo só mímicas. Você deve lembrar disso. Quem é dos anos 70 na emissora lembrava desses aspectos. Então, eu acho que existia uma riqueza de comunicação muito maior naquela época, até porque a gente percebe as diferenças. As trilhas eram melhores, a sonorização, né, das trilhas, a preocupação na arte, na linguagem. Você pega o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 78, que está sendo passado, né, agora, e da última versão que fizeram, você vê como se perdeu o conteúdo, linguagem, até a própria riqueza dos personagens em si, né? Então, parece que a gente está vivendo realmente uma clara decadência de alguns aspectos disso. É lógico que a gente tem visto no mundo inteiro coisas maravilhosas sendo produzidas, claro. Mas eu estou dizendo assim que exatamente nessa emissora, a gente vê uma decadência e a gente não viu crescer depois, né? A gente vê umas diferenças. Mas eu queria saber de você, o que para você é a viagem? Tanto se falou da viagem durante a novela toda, tantos lá já fizeram a viagem, mas e para você, Breno, como é que é a viagem para você, a sua viagem? Olha, a viagem, né, a morte ou a ida para outros planos é uma coisa que a gente pode pensar, filosofar, mas não pode afirmar nada. Eu sinto o seguinte, que existe um universo, existe um planeta que tem nele a vida. E a mim foi concedido estar encarnado agora, como Breno, nesse universo que tem milhões de anos e vai continuar por milhões de anos. Eu sou um grão de areia no meio do deserto. Então, eu acho o seguinte, se foi me dada essa missão de ser um encarnado no planeta Terra, né, aqui nesse tempo, é isso que eu vou viver.
Eu não vou ficar pensando no paraíso, nem no inferno, nem vou ficar acendendo vela para Deus me deixar entrar no céu, nem vou fazer minhas boas ações para poder ter um lugarzinho lá no paraíso, nem vou deixar de fazer as minhas ações por medo de um Deus que pune, por medo de ir para o inferno. Vou viver na minha vida. Estou terráqueo. Terráqueo estou. Então, vou vivendo, né? Aproveitar a saúde, aproveitar o ar, provocar o destino, né? Para ter uma vida que eu possa me orgulhar, né? Nos últimos dias, eu vivi a minha vida bem vivida, né? Que é diferente de... Mas você acredita que venha mesmo um espírito te atormentar, como na novela? Você acredita também nessa onda do kardecismo? Ou você tem uma linhagem diferente de cultura, ou religiosa? Ou você é ateu? Como é que é a tua história, essa história toda? Bom, é assim. Primeiro, a minha formação religiosa, né? Não vou dizer espiritual. Assim, com 18 anos eu tinha uma namorada que era um bandista. E ela me levava para o terreiro e eu tinha que fazer todas aquelas coisas e aprender tudo. Eu tive momentos na África que a gente não tinha muita comida e a gente era alimentado no templo budista, né? Eu conheço alguns países muçulmanos, eu tenho parentes muçulmanos, né, convertidos. A minha mãe era metodista, a família dela toda metodista, a família do meu pai toda católica, tinha as beatas, né, pessoa católica, eu digo é católico mesmo, né? Os que fingem ser. Então, a minha formação são influências de tudo isso, né? E eu não posso dizer que eu tenho uma religião única, nem um credo único. Agora, o meu jeito de interpretar era assim, antigamente o ator fingia que era médico, aí fazia o papel de médico. Depois ele começou, dentro das linhas de Stanislavski, né, de incorporar um tipo físico, um gesto, não sei o quê, e um tipo de voz que ele arranjava para ser um médico. Eu já trabalho agora com uma terceira via, que é muito parecido com o kardecismo, que é que eu crio em volta um universo do personagem. Eu começo a comer as comidas que o personagem comeria, começo a fazer coisas que o personagem faria, né? Começo a ler coisas sobre aquela questão, e eu não preparo nada, não. Eu deixo mesmo uma coisa vir não sei aonde, da imaginação ou do além, e incorporo aquilo. E aí vem tudo junto, gesto, voz, postura corporal, que é uma coisa, eu acho que também aconteceu muito lá com Adonai, né? Assim, não era nada muito combinado, ensaiado, não. Era, vamos fazer, vamos assim, então faz assim, tá bom, vai. Né? Não tinha preparação. O ator, na verdade, é uma casa, né? Uma casa viva de personagens, né? Ele vai recebendo, vai mantendo com ele, e o tempo todo a vida inteira, ele tem todos os múltiplos com ele, né? É um médium, né? O ator é um médium, né? Ele incorpora outra personalidade, né? Uhum. Então eu tô indo por aí. Tô indo pelo teatro da incorporação. Interessante, muito interessante. Raquel, você quer completar com mais algum aspecto? Né? Eu pergunto outra coisa para ele agora aí. Eu achei da novela Viagem o papel do Adonai muito interessante sobre vários aspectos, mas uma coisa me chamou a atenção também, o papel social que ele teve. Né? Andei pesquisando que na época, por conta da deformidade dele, né, no rosto, parece que houve uma aproximação da questão das pessoas que sofreram queimaduras. Né? Você parece que foi chamado entrevistado sobre essa questão dos queimados. E acho interessante que você disse assim, as pessoas olham para os queimados como se fossem pessoas incapazes, olham como se fossem coitadinhos, só porque a deformação é da pele, mas ela não é da essência. Isso me chamou bastante atenção. E eu acho que o papel do Adonai ele foi muito além, né, da novela. Então, ele trouxe esse viés social, né, Breno?
teve, assim, o Adonai ele nunca teve história real, né? Ele começou a falar, alguém teve uma ideia, vamos fazer assim. Ninguém sabia como terminaria a história, que ele seria namorado de quem, afinal, né? Então ele teve vários momentos, assim, caminhos, né? E eu lembro dessa questão social, eu lembro que teve cena eu e a Suzy Rego distribuindo sopa debaixo da ponte, né? Então tiveram, acho que, várias tentativas, algumas forçadas, né, para ficar suspeito, ficar misterioso, né? Ele é o ex-marido da fulana, ou da beltrana, ou da cicrana, né? Agora, eu acho que as pessoas não sabiam, nem eu sabia, nem as autoras sabiam de uma trajetória, assim, né? Elas iam escrevendo, provavelmente, em cima do que viam, do que ouviam, da reação das pessoas, né? Ninguém sabia o que era o personagem, nem eu. Aquela história do acidente de avião que queimou, meus pais morreram, que teve logo no início da novela, né? Uhum. Depois eu acho que o próprio Adonai teve que dizer que aquilo era mentira, que não era bem verdade, que não foi assim. Houve um ajuste de roteiro, isso a gente conseguiu perceber. Mas a gente assim, foi bem leve, né? Porque a gente gostava tanto da construção do personagem que a gente queria saber mesmo se eles iam ficar juntos, aquela vontade de que o final seja feliz, que a gente sempre torce por isso, né? No nosso inconsciente a gente quer que as coisas deem certo e a gente fica torcendo para que vocês acabassem juntos. Mas, Fred, eu queria saber se o pessoal também tem pergunta aí da viagem, né? Porque eu acho que o público tem acho que muita coisa perguntada do Breno também. Eu já deixei o pessoal aí ciente para poder fazer essas perguntas logo no começo da live, mas eu reforço aqui. Cadê os aqui fãs da viagem? Cadê os fãs dos Viagens Lovers? E se falar, você lembra também, Raquel, que o Breno deu um show, não sei se foi o Breno, né? Porque o Tá Mascarado a gente não sabe, lá de artes marciais, né? O Breno também salvou. Caramba, verdade! Você manja do... Você estava ensinando até a Suzy Rego, lá, Carmen, a autodefesa. Como é que foi aquilo? Ou era outro personagem? Você enganou todo mundo lá, Breno. Como é que é essa história? Boa. Não, era eu mesmo. É que eu tenho um treinamento de dublê. Eu sou professor de lutas simuladas, né? Então, é isso, eu tenho um treinamento de dublê. Eu fiz oficinas na Inglaterra, em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Então tem toda essa coisa de botar fogo no corpo, passar de carro em muro de fogo, cair de edifício, luta de espada, luta de paulada. Hã? Você tem que ser um candidato a ser imortal, um super-herói, pô. Gente, não é? Tô falando. É muita gente técnico. Em um só. É técnico, né? Fazer fazer enforcamento, já fiz muito, né? O enforcado que não morre, né? É enforcado fake, né? Caminhar em cacos de vidro, quebrar pedra no peito e dar tijolada no outro, garrafada na cabeça, tudo isso faz parte do treinamento. Você é biônico ou você estudou muito bem tudo isso com gente boa aí para você se livrar de tudo isso? Isso foi a vida, né? Que foi pedindo, né? Pedindo que eu fosse me aprimorando. Essa coisa do dublê surgiu da seguinte forma. O filme Asa Branca, Sonho Brasileiro, São Paulo, anos 80, início dos anos 80, provavelmente. Eu tinha feito um filme sobre circo, um documentário onde eu fazia umas acrobacias. Agora o celular que fez a acrobacia. Deu um duplo carpado, igual o Daiane dos Santos aí agora. Bom, enfim, fiz esse documentário sobre circo, depois o produtor me procurou, falou, tem uma cena de atropelamento que precisa só fazer uma cambalhota por cima do carro para simular um atropelamento simulado, né? Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, não era bem isso. Era um Fusca, que não tem o lugar para você rolar por cima dele. Ele vinha em velocidade, numa rua descida.
né? Então eu tive que fazer, e o diretor achou muito bom a primeira vez que eu fiz. Falou, nossa, como ficou bom. Olha, ficou tão bom que a gente vai fazer outra vez. Nossa. Aí, agora eu vou botar a câmera aqui, vou dar um enquadramento X, Y. E assim eu fui atropelado 8 vezes na mesma noite. Haja sprayzinho pra dor, né? No dia seguinte. Não, eu botei uns acolchoamentos, eu fiz uma coisa improvisada, né, da minha cabeça. Mas aquilo me despertou para a questão do dublê, né? Aí depois eu fui viajar e comecei a pesquisar. Agora é tudo muito pesquisado, não é nada na doida, não. Tem sempre a regra tripla de segurança que tem que seguir, se falhar esse meio de segurança, tem o segundo e tem o terceiro sempre tem que ter uma equipe completa de segurança, né? Os meios, a gente pesquisa tudo. Se a gente vai fazer um evento aqui, a gente pesquisa onde é o posto de emergência mais próximo, onde ficam os bombeiros, onde fica o médico, não sei o quê, tudo que a gente precisa, né? E a gente nunca precisa, né? Geralmente, os bombeiros vêm, mas ficam ali. Mas isso causa uma segurança na plateia, né? Você vê que o bombeiro está ali. Isso dá uma tranquilidade, né, para todos. O Breno, eu queria fazer uma retomada num tema que você abrangeu aí, que para mim sempre foi uma curiosidade. Você falou que o ator ele é um médium, né? Quando a gente vê que o ator ele vai ganhando assim a ideia do personagem, conforme ele vai estudando, ele vai buscando aqui, vai buscando ali, vai incorporando as ideias do personagem. Você deve ter visto aquele filme lá do Fragmentado, né? Você assistiu esse filme, não? Não. Ele faz parte de uma trilogia, né? Que é o Corpo Fechado, tem esse daí Fragmentado, e tem outro que é o Casa de Vidro, né? O não sei o que de vidro, que é uma trilogia. Eu queria te perguntar o seguinte, quando você percebe que existe algo... Como é que o ator consegue perceber que tem algo errado na construção do personagem? Quando o personagem ele parece que já toma mais conta da vida do ser do que o próprio ser que está lá. Você dá tanta força para aquele personagem que ele acaba se tornando mais... Você acaba se tornando mais o personagem do que você mesmo. Não tem essa coisa da confusão? Porque lá no filme, por exemplo, você vê que tem, né? Porque você vê lá no Fragmentado, é uma versatilidade de seres que vem incorporando, que fazem parte do mesmo eu. São fragmentos do mesmo eu, né? Em várias situações diferentes. E eu queria que você explicasse isso, essa parte mediúnica da construção de um ser, do personagem. Conta pra gente aí. Bom, a partir do momento que você faz um personagem, você começa a entender o mundo a partir da ótica daquele personagem, para sempre. Se você faz o papel de um assassino, você, para sempre, vai conseguir entender a lógica de um assassinato. Isso é muito perigoso, porque existe na história aí alguns atores que não conseguiram se livrar do personagem. Exatamente. Né? Talvez porque tenham feito poucos personagens, ou feito um personagem muitos anos. Agora, eu percebo em mim, às vezes, o personagem querendo tomar conta do meu ser em outra situação que não é o teatro. Como? Assim, andando no meio da rua é como se você estivesse fazendo um laboratório, meio que ensaiando. Mas você começa... Como é que é esse processo? Conta pra gente em detalhes, se você puder, claro, né? Olha, é um sentimento, é uma sensação. Né? Você começa a se comportar como se fosse o personagem, como se ele tivesse encostado, né? Como que é no espiritismo, né? O médium está ali consciente, mas o espírito está encostado, está em volta, está próximo. E eu acho que também é um exercício, né, do ator, né? Ele virar o personagem dentro do banheiro enquanto está tomando banho, começar a falar com o espelho, né, falar sozinho. Mas você acha que isso pode ser o próprio eu no reconhecimento de uma das facetas? Ou você acha que pode ser algo do além mesmo, que pode estar realmente em contato contigo e deixando ali a sua impressão? Olha, eu acho que é uma relação do eu com um plano chamado imaginário,
que existe, que você cria ele. Então, é um diálogo com o seu imaginário. Agora, esse imaginário aí, ele é misterioso, né? Porque, de repente, o ator faz coisas que ele não pensou, não premeditou e que ele próprio se assusta. Ué, aquela hora eu fiz aquilo, a minha voz aquela hora mudou, e eu, né? Já me aconteceram coisas isso no palco que eu fiquei surpreso comigo mesmo. Então não era eu mesmo ali, né? Já era um ser incorporado mesmo. O personagem mandou eu fazer aquilo ali naquela hora, e eu fiz, que não era uma instrução do diretor, não estava no texto, eu não tinha pensado. É o personagem reagindo por si só, né? Interessante. Raquel, quer continuar? Eu estou aqui aprendendo, e se você for a isso da psicanálise, né, as teorias da psicologia, você encontra bastante explicação aí do inconsciente. Inconsciente, eu falo que ele é bem deseducadinho às vezes, né? Quem controla esse bichinho indomável que às vezes aparece e fala, Breno, olha eu aqui, e aí, o que você vai fazer comigo, né? Ele aparece sendo nós, acho que todos nós somos atores em algum momento. A gente, para sobreviver, a gente acaba criando alguns personagens, né? Dos papéis sociais, e a depender se a nossa mente é forte o suficiente ou não, às vezes um comanda mais ou menos a nossa vida. Mas quando a gente começa a tomar conta das nossas fantasias, a gente fala, opa, peraí, não é hora de fantasiar, deixa eu tentar organizar. Pelo menos assim que eu sobrevivo. Quando eu quero sair dessa loucura do dia a dia, aí a gente busca arte, aí a gente inventa, cria, que é maravilhoso e cura, né? Mas como você bem disse, Breno, o inverso também é verdadeiro. Tem gente que não consegue dominar isso com uma qualidade, de modo saudável, né? Com firmeza. Então, olha, muito legal esse processo que você trouxe para a gente aqui. E uma pergunta que ficou da viagem ainda, que eu ia te fazer, que eu gostaria de fazer. Quais amigos ali que você construiu, amizades que você construiu ali no set, que você carregou para a vida? Eu vejo que um amigo seu de cena, pelo menos muito próximo, também foi a Ari Fontoura, né? Que a quem nossa, eu acho ele virou um velhinho do, como é que ele fala? Eu sou um velhinho vovô do Instagram. Conseguiu milhões de seguidores com aquele jeito fofo de ser. Acho que é difícil não gostar do Ari, né? Conta um pouquinho pra gente dessa relação com outros atores também, por favor. Olha, eu não vou falar só dos atores da viagem, né? Eu tive privilégios na minha vida de conhecer atores, grandes atores, né? O primeiro ator que eu conheci, assim, grande ator, era o Procópio Ferreira, pai da Bibi Ferreira. Eu tinha 18 anos, ia fazer um filme, meu primeiro filme na vida, que eu ia fazer O Avarento do Molière. Então eu consegui o contato dele, fui até a casa dele e ficamos conversando. Aquele dinossauro, né? E depois, durante a vida, né, a carreira, eu fui conhecendo outros grandes atores, como o Grande Otelo. Eu fiz 2 ou 3 trabalhos com o Grande Otelo, viramos amigos, frequentava a casa dele. Eu tenho Anquito, os Trapalhões, todos aqueles comediantes do Zorra Total, né? Eu trabalhei no Zorra Total durante os 3 anos, então todos aqueles... Na Manchete trabalhei com Costinha, essa era o mesmo nível do Zorra Total na Globo, então tinha aqueles super comediantes, né? Alguns estavam até nos 2 programas, foram anos distintos. E eu fui conhecendo pessoas, né? No meu trabalho, conheci Fidel Castro, conheci o Luiz Carlos Prestes, trabalhei não conheci a Rainha da Inglaterra, mas trabalhei no aniversário dela, né? Quando ela fez o Jubilee, que é os 25 anos, né, de reinado. E eu fui conhecendo também pessoas não famosas, mas de grande sabedoria, né, e de grande diferença cultural minha, né? Então eu aprendi muito. E essas pessoas famosas, elas não eram exatamente famosas para mim, né? Eu lembro muito do Paulo José também. A gente fez
Fizemos uma peça de teatro da Paulo José, Otávio Augusto, Matheus Nastergalli, o Ivan de Almeida não, ela do Teatro Ipanema, enfim, era um elenco de super famosos e super atores bons, conhecidos como atores pesado, exatamente. fortes, é isso né? Aí. Uhum. E eu fui conhecendo, né? Fui conhecendo muitas atrizes bonitas, elegantes, bonitonas, né? Sedutoras. E eu vejo nessas pessoas colegas de trabalho, né? Eu não considero eu não vou me aproximar do Grande Otelo porque ele é o Grande Otelo. Não, aí, Grande Otelo, pá, toma aí, tá, vamos tomar um café? Eu vou tratando como um profissional, né? E um pai, eu esqueço que a pessoa tem aquele rótulo, né? O Fagundes, por exemplo, né? Na novela, eu acho que eu já tinha feito um filme com ele, ou 2. Então ele era o ator Antônio Fagundes. Ele não é o famoso ator Antônio Fagundes. Ele é só o ator, né? Sim, até você chegou... Pode falar, Fred, desculpa. Não, eu só ia perguntar para ele, porque quando você perguntou para ele, que se ele carregou para dentro da vida pessoal, as pessoas que ele conhecia, você contou um pouco, deu esse panorama para a gente, mas você teve algum envolvimento mais intenso, assim, com algum dos personagens, aquilo, você falou, poxa, mas partiu e deixou tanto para a humanidade ainda que não conheceu quem é esse grande personagem, esse grande ator, essa grande atriz. Você não teve esse envolvimento e, ao mesmo tempo, seja de amizade, ou seja de simplesmente de frequentar a casa para um almoço e tal, mas que faltou a gente conhecer um pouco mais dessas pessoas? Você chegou a ter essa intimidade maior com eles, não? Com alguns deles, não? Olha, acontece o seguinte, o cinema e a televisão tem muito disso, que a gente fica 3 meses juntos, né, vivendo intensamente, e depois não se vê mais. O filme O Tronco, lá em Pirinópolis. Eu vivi durante 3 meses com a Letícia Sabatella e o Ângelo Antônio. A gente vivia diariamente, trabalhava diariamente, criou-se uma amizade forte. Quando a gente veio para o Rio, ainda frequentamos a casa um do outro, mas isso depois aparece outro filme, aí a pessoa vai para outro elenco e fica 3 meses lá no meio da Amazônia, depois vai para Portugal, né? Depois vai para uma cidadezinha do interior do estado do Rio de Janeiro. Então essas sólidas amizades, elas não continuam, porque você passa para outro time, né? Você passa para outro grupo onde você vai. Agora, as pessoas se reconhecem, né? Daqui a passar 10 anos, fala, meu querido. E as pessoas sabem quem são umas as outras, né? Eu perguntei porque, com relação à música, isso acontece. Se você tem um músico tocando e você acaba conhecendo de alguma forma, às vezes você pode ter visto uma vez, mas aí a identidade bateu e você até grava junto, faz show junto. É uma outra... por mais que você tenha ocupações diferentes, mas você tem um elo de constância com eles. Os músicos que eu conheço, pelo menos, são assim, né? É diferente, né, nesse aspecto. Eu acho que é da arte isso, né? Isso deve acontecer com os segmentos das artes cênicas, né? Você entra numa companhia de balé, depois você muda para outra, aí você vai dançar jazz, aí depois vai dançar tango, a não ser aquelas muito companhias diferente da vida, permanentes. Né? Assim na vida. Acho que as amizades elas estão ali por um tempo e nem por isso deixam de ser. Como você falou, a gente se reconhece, a gente, né, fala, opa, e aí, como é que tá a vida? Quer dizer, eu acho que muito se repete desse trabalho, de fato. Acredito que vocês compõem uma unidade muito bonita, como foi na viagem, por exemplo, né? E quando eu perguntei do Ari Fontoura, porque como falou uma querida aqui, a Mariana, ela falou, adoro as cenas do Mascarado com o Tibério. De fato, é muito interessante, né, ver vocês ali, ele tentando ajudar o Adonai, né, se aproximando, porque o Tibério era todo esquisitão, era o que tinha o protetor, né, que ouvia o espírito amigo, que na verdade era um ser em evolução, aquela confusão toda, e era demais, né, e ele tem
um jeito também de interpretar muito especial. Marcou, olha, essa novela Viagem realmente marcou para muita gente, né, meninos? É isso aí. Bom, aqui, você tem mais alguma pergunta para o Breno? Porque a gente logo vai dar uma encerrada aqui, já estamos com Não, quase... eu estou satisfeita, só agradeço principalmente, nossa, muita gente entrou aí, dando o seu oi, né, boa noite, dando parabéns a todos. Que bacana ter feito parte disso, né, porque, gente, a arte, ela tá tão sucateada, de verdade, a arte tá, não sei qual a visão do Breno, mas eu sinto, às vezes é até solitário falar sobre arte. Porque o modo como você aborda com as pessoas, às vezes a superficialidade tira das pessoas até a vontade de ir num outro nível de raciocínio mais profundo. E a arte, às vezes, ela é simples, mas eu sinto que ela envolve um certo nível de profundidade para você entender. E hoje, assim, mais uma vez, a gente está entendendo como arte aquilo que não é. E hoje esse encontro, eu acho que, sabe, Breno, você traz para a gente uma curiosidade para as pessoas a olharem para esse outro lado mais bonito da arte, né? Dessa construção mais valiosa. Então, eu acho que por isso a gente só ganhou nessa noite. Então é isso, Fred, eu só tenho a agradecer. E ao Breno também. É verdade, Breno. Breno, a gente falou sobre muitos aspectos. Você já contou particularidades importantes na outra live que fizemos juntos e tal, mas você, dentro do que você acha que é importante e que ainda não falamos, você quer deixar algum recado ou contar alguma coisa que ainda não foi feito? Porque eu sei que você gosta de falar sobre espiritualidade, você gosta de mergulhar um pouco nesse lado do oculto também. E como o programa chama-se Tocando o Oculto, eu queria te deixar agora com as palavras também para você dar esse parecer do que para você é importante que ainda não foi dito, seja um recado, seja uma observação, seja o que você achar que é importante ser dito aí. Olha, o oculto, ele está muito visível, está muito real. A arte é misteriosa e cheia de conhecimentos ocultos. Mas a gente está vivendo um momento no Brasil muito ruim para a arte, né? Nós, artistas, não devíamos ter deixado que se acabasse com o Ministério da Cultura. Ali, naquele momento, nós tínhamos que ter feito movimentos de resistência, né? Não fizemos. E a gente está cada dia piorando. Agora, piorando em termos de qualidade de vida, né? Agora, essa qualidade ruim de vida, esse sofrimento, ela traz, por um outro lado, a inspiração. Parece uma contradição. Mas quanto mais fome o artista sente, mais criativo ele é obrigado a ser, né? Então, surgem as coisas do mesmo... que vem do espírito, né? Quando você faz uma letra de música, quando você escreve um texto de teatro, isso acontece comigo, é quase como se eu estivesse psicografando, né? As ideias vêm em rodo, assim, blá, 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 e eu vou escrevendo, não preciso pensar e achar uma palavra bonita, depois isso vem na correção, né? Mas então eu acho que o oculto está aí. O oculto está na vivência daquilo que você está produzindo como arte, né? Da sua vivência, da sua sabedoria sobre aquele assunto e do inexplicado, né? Como é que pode o Chico Buarque fazer aquelas músicas? Ele tem vivência, ele tem conhecimento daqueles assuntos que ele aborda, né? Ele leu livros sobre, e tem uma coisa misteriosa, que o cara consegue fazer umas músicas inimagináveis. E assim, muitos artistas, né? Como é que o cara conseguiu compor, fazer essa poesia, né? Fazer essa rima, nossa, que rima super inteligente. Aquilo vem do acaso, né? Da vivência do acaso. Aquela rima no meio da noite, ele sonhou com aquilo e levantou e escreveu rápido no papelzinho para não esquecer. Então tem o mistério da arte, o acaso, o oculto,
E assim que deve continuar, misterioso. A arte é misteriosa. Você falou sobre também na sua peça, você teve a mulheres, como é que é o nome? Sapiens Erectus, né? Você criou uma com esse nome, né? Eu queria que você dissesse para a gente o que para você representa o ser mulher. Tem alguma coisa oculta que você também trabalha como aspecto na arte? Você simplesmente reconhece como uma grande entidade, companheira do homem ali, com polaridade? Ou o que te motivou a criar uma peça com esse tema, com essa força? Olha, a questão feminina é uma coisa que me acompanha desde os anos 70. Quando eu fui morar em Londres, no centro de cultura que eu trabalhava, tinha um movimento feminista, tinha um movimento gay, tinha um movimento das lésbicas, tinham companhias de teatro só de um gênero ou de outro. Então, isso na minha vida veio muito cedo, esse entendimento, né? Do que são as diferenças. E o tema feminino, ele foi acontecendo na minha vida. Eu fui chamado para dirigir o Círculo Las Muchachas, que era um circo só de mulheres. Escrevi essa peça Mulheres Sapiens Erectus, que é uma história de duas cientistas que inventam a máquina do tempo e saem em viagem para descobrir em que tempo a mulher foi respeitada durante a civilização humana. É uma comédia, então, portanto, elas não encontram esse tempo. Elas só vão se dando mal, andando de século em século, só dando cabeçada. Muito legal. Agora tem esse círculo, circa, que fala da mulher. Então, o tema feminino, feminismo, é um dos temas que a gente, como artista, tem que abordar, né, nos dias de hoje. Assim como a questão do racismo, questão do fascismo, né, são temas que estão no nosso cotidiano, no hoje aqui, né? E eu prefiro fazer assim, do que pegar uma peça de Chekhov, que fala da Revolução Russa, que já não tem nada a ver com a nossa realidade, né? É legal fazer, eu acho importante os atores novos, principalmente, trabalhar os clássicos, né? Mas no meu caso, que já estou quase clássico... Você é um Highlander. Highlander, sou Highlander. É trabalhar os temas que interessam no momento, né? A questão mulher contemporânea. Diga. Desculpa, para quem foi atropelado 8 vezes, é Highlander mesmo, né? Lá na cena como dublê. tem que ter esse... O Ferro se inspirou nele, Raquel. Ah, só pode. Só pode, né? A gente vai buscar as origens, né, dos imortais, você acha lá, Breno Moroni. Inspirado em. Que bom. Você está perguntando para o Breno aqui, ó. Eu estou vendo aqui só a pessoa falando, ótimo, falar sobre espiritualidade. A Dani Melo vem falando, o Breno também, o Lucas também fala, Breno Moroni, mestre dos palcos, telinhas e telões. Aí mandou seus corações também. Aí vem o Gestão dizendo gratidão por esse bate-papo tão bom. E assim foi. Então, eu acho que... Aí o Amilcar também dizendo, só fera. Olha, pessoal, só posso agradecer a vocês por estarem conectados conosco, estarem trazendo, vendo um pouco da história da arte aqui através do Breno, as questões da Raquel, as questões da gente, que também fazem parte do mundo de vocês, do mundo da arte em geral, né? E, Raquel, você tem mais alguma pergunta para o Breno? Senão a gente deixa o Breno... Só agradecer. Agradecer por tudo, Breno. Assim, você inspira, né? Encanta e motiva as pessoas a acreditarem no seu talento. Porque se você não tiver... Por isso que eu fiz aquela pergunta, o que te sustenta e te faz continuar na arte? Você poderia fazer qualquer outra coisa, mas o que te fez ficar até hoje? E eu acho que eu descobri, é um acreditar muito grande. Você, quando fala, você acredita no que você vive. Então, não há máscara nesse sentido. Você fez o mascarado, mas o Breno sem máscara é esse cara que acredita. Então, parabéns. E obrigado por tanto ensinamento. É por aí. Valeu mesmo. Obrigado, Raquel. A gente também tem aqui a Gestão dizendo, vocês são demais, gratidão. E aí a Dani fala, nós que agradecemos por um papo tão leve, gratidão. Dani, a gente precisa
tentar enxergar as coisas com essa leveza, porque o momento já está difícil, né? Se a gente não traz alguma coisa mais suave, fala da arte como grande farol e tenta mostrar que dá para ser diferente, a gente fica no fim de semana, a gente começa a construir uma semana meio tensa já, né? Então, o Breno trouxe aí um bom cabedel de histórias. Quantos anos de arte, Breno? 40, 45? Quanto tempo? Olha, a primeira vez que eu subi no palco eu tinha 6 anos, numa escola, que eu me lembro para interpretar o Sapo Cururu. Você teve o quê? Uns 450 anos de arte, então, é isso? Olha, depois me tornei profissional, eu tinha 19. A primeira peça que eu fiz profissionalmente ganhei um cachê. Proezas do Macaco Simão, fazer o papel de bode. Nossa, mãe. Mas quanto tempo tem de lá para cá? Isso foi em 1972, 82, 92, 2002, 2012, 2022. Faz 50 anos. 50 anos ano que vem. Vou fazer um festão. Precisa comemorar isso, hein? Pois é. Lembra da gente, hein? Lembra dos pobres daqui, né, Fred? Para comemorar lá essa data tão importante. Vamos fazer uma cenada para o Breno, Raquel? Vamos? Bora! Eu vou tocando pandeirinho, que é tudo que eu sei fazer. Beleza. Raquel vai junto lá para felicitar a sua data. Bom, Breno, eu acho que a gente só pode te agradecer por estar disponível aqui com a gente em mais de 1h30 de papo, de bom papo. Obrigado. A gente quer te agradecer pela possibilidade de mais uma vez te ouvir, você deixar o seu recado. Aqui o pessoal veio meio atrasado, mas aqui, ó, cheguei, acho que no finalzinho aí, mais o divino, mas me divirto muito assistindo Mascarada em A Viagem. A dança e a performance é muito bom, kkk. É isso aí. Aqui também o Gestão, pode chamar o Sou Alegria para esse festão. E aí o Ricardo assistiu depois, é isso aí. Pessoal, vocês podem curtir aqui a página do Tocando Oculto no Facebook, também no Instagram, aqui no YouTube, dê seus likes, dê seu joinha para o YouTube poder indicar esse vídeo para mais gente e repassar esse conteúdo, tá? Então, peço a vocês que façam isso. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não deu like, que dê, porque é importante, como eu falei, né? E, Breno, a gente aqui só pode te agradecer. Vindo mascarado, tiramos as máscaras. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Obrigado ao Fred, a Raquel, por essa oportunidade de poder revelar o mascarado, o misterioso. Agora já fica um pouco eu vou fazer minha mascarinha assim, né, em sua homenagem. Uma máscara diferente. Obrigado, Breno, mais uma vez, viu? Tchau. Beijo a todos. Obrigada, Tchau. Fred, valeu.